uma padaria da família Gentil. Um salão grande, um enorme forno sempre aceso com muita lenha. O local era quente. Em um salão anexo, à esquerda, um padeiro chamado André era o único funcionário contratado. Os filhos do José Gentil e ele próprio cuidavam do trabalho restante, todos os dias, desde a madrugada até servir toda a freguesia no salão da frente, com várias vitrines de doces, feitos manualmente por algum filho mais prendado. Na cozinha, Dona Antônia, a nona, eterna companheira e paciente parideira desde a madrugada, também cuidava do café da manhã, depois o almoço, o café da tarde e a sopa da noite. As filhas solteiras e as noras ajudavam-na quando não estavam lavando as roupas do pessoal todo, em dois tanques enormes localizados junto a um poço em que subiam infindáveis baldes de água. Agora os cômodos. À esquerda, três grandes quartos ligados por dentro. Só tinha à porta o primeiro cômodo, que era do casal mais recente. No centro, outros três cômodos grandes onde se acomodava a minha família. Depois, no centro, ligando o salão de venda ao grande salão dos fornos e da mesa comprida dos cafés e das refeições, um quarto dos filhos solteiros. Em outro extremo, a sala de visita com telefone na parede, coisa rara, era ligada com porta aos quartos dos nonos, pouco acessível e cheio de mistérios para crianças da casa. Mais um quarto sem porta dava acesso à enorme cozinha, com panelas penduradas sempre reluzentes, que tinha ligação livre com o grande salão dos fornos e das refeições. Ao fundo desse salão, à direita, um quarto de banho, tendo ao fundo uma disputada banheira. No primeiro quintal, além dos tanques e do poço de água, uma rampa de cimento que dava acesso ao segundo quintal. Do centro para a direita, três quartinhos bem fechados. O primeiro para a guarda das carnes e linguiças de porcos, que eram criados em um chiqueiro no fim do terceiro quintal, que morriam com grande alarido nas mãos do nono José e de algum outro filho mais à mão. Em seguida, vinha o quarto das alfafas para os vários cavalos que ficavam na pequena estrebaria, ponto de partida para um largo corredor acimentado até o grande portão da entrada da casa. No segundo quintal, um salão grande onde se acomodavam visitas de parentes do nono ou da nona. Alguns carneiros perambulavam pelo quintal de olho na porteira de madeira maciça que dava para a rampa para o primeiro quintal. Pés de figos e de maçãs serviam de anteparo para as duas concorridas privadas. Então, no terceiro quintal, ao centro, uma torre para bombear a água que o nono usava toda a tarde para regar a plantação de alface e outras verduras consumidas pela família. Ao lado da horta, uma longa parreira que a criançada não deixava a uva amadurecer. Finalmente, à esquerda da torre, uma estrebaria ao ar livre para os cavalos. Dominando o espaço, um enorme pé de manga também disputado pelas crianças. Vários pés de banana eram agrupados ao lado do chiqueiro, em geral com meia dúzia de porcos. Completando o casarão, na calçada, ao lado direito, três casas pequenas com saleta, quarto, cozinha e um quintal semicoberto unido com o quintal da horta. Todas as casinhas eram ocupadas pelos filhos ou filhas casados mais recentemente. Importante, todo esse tour sempre era feito a pé, muitas vezes, diversas vezes por dia. Ufa! Lembro-me dele bem pequeno, dançando em cima de um rádio que papai tinha comprado. Aquele tipo de rádio de caixa retangular que ficava em cima da mesa da sala. Subir na cadeira e depois na mesa e pular para cima do rádio era coisa que um menino de apenas 2 anos, esperto, peralta mesmo, fazia para o orgulho da família, que ficava em volta da mesa aplaudindo. Esse era meu irmão Paulo, o terceiro filho do Zuzu e da Alzira. Lembro-me dele já com uns 6 anos, levando uma surra de vara de marmelo, pois Alzira tinha que educar aquele menino travesso.
Jogou uma pedra na vidraça de uma vizinha que, esbaforida, veio cobrar o prejuízo da janela quebrada e reclamar sobre o risco de que alguém fosse atingido dentro de sua casa. Os vergões vermelhos que ficaram nas pernas do Paulo não adiantaram de nada. Ele continuou um menino peralta e acho que assim continuou sendo mesmo quando adulto, sempre aprontando das suas. Tinha um apelido que ele odiava, chamavam-no de Pernilongo. Eu, eles me chamavam de gata, pois vivia como uma gata selvagem arranhando o Paulo e o Miro em nossas brigas infantis. O apelido do Miro era Bode, porque vivia nos cantos resmungando. Nem eu nem o Miro nos importávamos com esse apelido, mas o Paulo ficava uma fera se alguém o chamasse de Pernilongo. Eu não sei precisar quando e por que ele não quis ir para o ginásio, pois o diploma do primário já era suficiente, dizia ele. Ficava o tempo todo no seu quartinho ouvindo música clássica, naquela velha vitrola e vários discos, bolachas que papai comprava. Chegar em casa da escola e ver o Paulo regendo uma orquestra imaginária era fato prazeroso no meio daquela pobreza em que vivíamos. Sua presença silenciosa preenchia o dia todo, fechado no seu quartinho, ouvindo, regendo música e lendo muito. Quando terminava tudo o que queria, punha-se a folhear uma grossa lista telefônica. Ah, e dormia muito também. Quando voltamos a morar em Sorocaba, nada mudou. Continuava, hoje eu sei, um jovem depressivo. Eu acho que foi aí que ele começou a beber. Faltou-lhe talvez um projeto de vida profissional. Assumiu, por solicitação de mamãe, Alzira, me seguir para que eu não ficasse encostado em algum muro, bem escondidinha com algum namorado. Ele aparecia na esquina e, com um gesto, dizia: Já para casa. Eu ia, sem reclamar. Eu acho que foi nessa época que ele teve um impulso de viajar, pois dizia querer conhecer o Brasil. Iria de ônibus, de trem, e quando terminasse o dinheiro, arrumava trabalho em alguma fazenda e lá ficava um tempo empregado na lavoura. Logo mais, podia pegar um ônibus ou um trem novamente e continuar viajando em direção ao sul do país. Lembro-me um dia de ver o papai ao telefone, daqueles de parede, recebendo do consulado do Uruguai um aviso que iria repatriar o Paulo. Papai quis falar com ele. Naturalmente, ele disse, como sempre fazia quando estava em algum lugar em apuros financeiros: Papai, mande-me dinheiro. Mamãe estava muito assustada, encostada na parede perto do telefone. Quando o papai perguntou se ela queria falar também, ela, com a mão na boca para disfarçar o choro, só balançou a cabeça, dizendo que não queria. Naturalmente estava com vergonha de cair numa choradeira e deve ter pensado: só quero ele de volta. Em outra ocasião, lembro-me de ele chegar em minha casa, eu já estava casada, né? Com uma mocinha loirinha muito bonita, e os dois carregando pacotes grandes feitos de jornal e amarrados com barbantes, embrulhando, carregando, Deus sabe o quê. Mais tarde soube que eram as roupas deles. Estavam fugindo para Campinas, onde foram morar na casa do Miro. O Miro providenciou o casamento deles, não sei quanto tempo moraram com ele, os dois morando aqui e ali, ele pouco trabalhando, e a Bênia, uma loirinha muito bonita, sua mulher, se matando no trabalho para ter comida para alimentar os filhos que vinham chegando. A primeira foi a Tânia Regina, depois o Paulo e a Dilson, e ainda a Márcia Regina e a Débora. Mamãe procurava ajudá-los o quanto podia, e me lembro de a Bene ter que trabalhar como auxiliar de enfermagem nos hospitais, muitas vezes em 3 turnos. Uma vez, o Paulo me contou que a Tânia foi com ele até a rodoviária de Sorocaba e pediu para vir morar com ele em São Paulo. Mais tarde ele me disse, quase chorando: com a mãe ela está segura, comigo não dá,
porque vivo de del em del e não dou conta nem da minha vida, acabou arrumando, aqui em São Paulo, uma nova mulher que abandonou o marido e 5 filhos para ficar com ele. Esse marido dela alugou um apartamento para eles morarem. E assim ele ficava, ora com ela em São Paulo, ora com a Bene em Sorocaba. Muito inteligente, discutia comigo sobre os filósofos, política e religião. Era um sábio desconhecido e também uma pessoa pensativa, triste. Mas mandá-lo para um psiquiatra era impossível, pois logo ele dizia que não estava louco. Não durou muito. Faleceu aos 41 anos e, apesar de pouco fazer pela família, amava a todos, especialmente os filhos que teve. E foi um homem amado por todos, inclusive por mim. Houve um homem velho com uma barba que chegava até o peito, muito bem conservado, queimado pelo sol, e revirava a terra onde cavalgava. Uma bota grossa protegia seus pés, e uma perneira ia até o meio da perna. Dependurado no cavalo, amarrado à porta da casa da vila, um velho com cabo de prata. Seu olhar azul, como o de sua irmã, madrinha Gertrudes, acusava sua ascendência estrangeira. O meu coração de menina batia mais forte e a imaginação fervia quando via. Falava pouco e pitava muito um cachimbo que deveria ser fedorento. Mas eu, criança assustada com aquela figura, não sentia nada. Ele trazia para a madrinha, nas poucas vezes que a visitava, uma abóbora madura, ou um quarto de leitão salgado, ou algumas mudas de plantas para os chás curativos que ela tanto apreciava. Gentil, ao ouvir essa história, lembrou-se do filme Os Brutos Também Amam, com o ator Alan Lay, com um personagem rústico, que, como meu tio-avô, escondia uma imensa ternura mostrada com muita reserva. O filme era um extra, que deixava no final a dúvida: é um estranho que volta à lenda ou um justiceiro solitário? Lembrei-me desse homem chamado Demétrio, quando madrinha, ainda consciente, mas em seu último dia de vida, vê chegar uma bisneta desse homem que se senta numa cadeira perto da minha cama, ao meu lado. Perguntou-me baixinho quem eu era, e a madrinha, com o lenço vendando os olhos, disse: é Elvira, filha da Arzira e do Dudu, e onde ela passa, todos batem palmas. Essa era a minha madrinha Gertrudes, que nos últimos momentos sentenciou o que entendia da minha profissão, já que algumas vezes tinha ido assistir às pecinhas familiares que eu fazia no quintal da casa da Lazinha. Para aqueles que a têm neste nosso planeta, homenagens infindas. Todas elas merecem pela vida de cuidados, pelo amparo em seus momentos difíceis, pelo amor absoluto em qualquer idade que a gente tenha. Elas nos embalaram e cantaram belas canções enquanto dormíamos. Torceram por nós desde os primeiros anos de escola até nos vestibulares, na decisão por uma profissão. E que, mesmo na terceira idade, continuam a oferecer ajuda, um colo, um café, um almoço. Para aqueles que já não as têm aqui, a certeza de que onde quer que estejam, estão vibrando por nós.